Aoba, tudo bom? Como vocês devem imaginar, hoje na internet o que não falta é opinião, seja sobre uma celebridade, um filme, um produto ou um negócio. Não faltam comentários por aí. Mas afinal, esses comentários eles são positivos ou negativos? Temos também várias empresas que trabalham com atendimento online, seja um autoatendimento ou um atendimento humano. Esses atendimentos normalmente são finalizados com uma avaliação. E essa avaliação possivelmente está bem ligada ao sentimento de quem está sendo atendido. E afinal, esses sentimentos são bons ou ruins? Hoje eu gostaria de fazer com vocês um analisador de sentimento. E essas situações que eu comentei são algumas das diversas possibilidades de aplicação do nosso código. Ele pode muito bem ser útil para uma eventual análise de posicionamento de marca ou até mesmo para recuperar um cliente durante seu atendimento. Antes de colocarmos a mão na massa, eu gostaria do seu gostei. E se esse conteúdo for útil para você, se inscreva no canal. Agora chega de enrolação e bora pro código. Vou criar já o nosso notebook para que a gente possa ir construindo a nossa análise aqui do código e o nosso código em si. Então, para poder utilizar esse database, uma biblioteca vastamente utilizada já na ciência de dados é o Pandas, né? Então vamos começar importando Pandas. Aqui eu vou selecionar o kernel da minha aplicação. Então eu estou rodando aqui com o Python 3.10. Após a importação do Pandas, então, eu vou executar a leitura do meu data frame. Então, Pandas, read CSV, database /imdb reviews ptbr.csv. Após realizar a leitura do nosso data frame, é interessante a gente buscar algumas informações a respeito dele. Então, com isso, a gente pode utilizar o comando df.info, no qual ele retorna para a gente a quantidade de linhas, quais são as colunas. Então, aqui a gente tem que ele está dividido em ID, text em inglês, text em português, o sentimento. Então, aqui a gente tem basicamente essa divisão, essa quantidade de linhas, e a gente tem também já uma informação de que não existe nenhuma linha com valor nulo. Bom, então vamos aqui importar as bibliotecas que a gente vai utilizar no nosso pré-processamento. A primeira é a Unidecode. Vamos importar também o SPySci. E com ele a gente vai fazer um load dos dados em português. Vamos criar a nossa função de lematizer. Então ela vai receber um texto. Vamos ter uma lista de sentenças. E o nosso documento vai ser essa função importada do SPySci, para que ele possa fazer a leitura do texto e interpretar ela numa linguagem de processamento. Então, para cada palavra que a gente encontrar dentro desse texto, a gente vai fazer a validação se ela é um verbo. Caso ela seja um verbo, a gente vai fazer aquilo que eu havia comentado, que é o extrair o lema dela, beleza? Então a gente extraiu o lema dela. Então a gente vai adicionar na nossa sentença esse lema encontrado. Caso não seja um verbo, a gente simplesmente utiliza a própria palavra. E aí, por final, o retorno da função vai acabar sendo
a junção de todas essas sentenças. Então a gente vai ter transformado essa sentença, né, em novamente uma frase. Agora a gente vai aplicar isso dentro do nosso data frame. Então eu vou criar uma coluna de text para a gente não misturar com o que a gente já tem e assim a gente poder eventualmente fazer uma comparação ou criar um novo tratamento. Caso alguma coisa não dê certo, a gente não perde o que a gente já tem. E eu vou trabalhar sempre em cima dele. Então primeiro eu faço todas as letras virarem minúsculas, depois eu vou aplicar a cada linha desse meu data frame o Unicode e também vou aplicar a cada linha desse meu data frame a função que eu acabei de criar, que é o Lemmatizer. Agora eu vou fazer a execução, ele deve demorar um pouquinho. Se isso acontecer, eu vou acabar adiantando um pouco o vídeo e aí depois eu vou voltar para a gente salvar esse nosso novo data frame, né, com essas novas colunas, para que a gente possa reutilizar depois. Vamos dar sequência aqui então. Acabou demorando 22 minutos para executar esse pré-processamento. Então, como eu comentei com vocês, vamos salvar esse nosso pré-processamento. Então a gente acaba utilizando o próprio Pandas, né? Então a gente pega o nosso data frame, converte ele em CSV e aí a gente passa o caminho. Então vou manter em database, aí eu vou colocar IMDb pré-processing CSV. Então agora para a gente poder utilizar isso sempre que a gente quiser, eu vou colocar o comando aqui para substituir o data frame, que no final vai acabar dando na mesma, mas é mais para servir de exemplo para vocês, como se a gente fizesse um checkpoint aqui. Então a gente pode fazer um read CSV, e aí agora, ao invés de ler o reviews, a gente lê o que a gente fez no pré-processamento, e pronto, em 1.8 segundos a gente já tem o nosso data frame, que acabou levando mais de 20 minutos para ser processado. Então agora, com a nossa base já processada, já ajustada da forma como a gente gostaria, a gente vai criar o nosso código para fazer o treinamento e para fazer depois a medição de acurácia. Então aqui eu vou utilizar a biblioteca NLTK. Vou, a partir dela, fazer o download das stopwords. Então aqui eu importei o que eu preciso para dar a sequência e vou agora criar a minha variável com as stopwords. Então eu vou usar o nltk.corpus.stopwords e aí eu vou colocar a língua que eu quero
para essas palavras. Após as nossas stop words, a gente vai começar a fazer a codificação do nosso modelo. Antes, vamos importar as libs necessárias. Count Vectorizer. Feito. Agora vamos começar a nossa codificação. Nesse algoritmo eu vou utilizar o unigrama com o Count Vectorizer. No artigo existem outras opções também, tanto de unigrama, bigrama, quanto também outras classificações. Aqui, para deixar mais simples e mais fácil para o entendimento geral, eu acabei usando só o unigrama com a regressão logística, mas no artigo vai ter outras opções, vai ter lá o meu código completo, então vocês podem ficar à vontade para baixarem e executarem nas suas máquinas. E caso aconteça qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui ou no comentário lá do Medium, que eu vou estar 100% disposto a ajudar vocês. Aqui agora a gente vai separar nossa base de treinamento e de teste. Então, a base de treinamento e teste, tanto do que a gente vai treinar o modelo e depois a validação do modelo. A gente treina com uma parte da base e valida esse treinamento com outra parte da base. E aí, a partir do quanto que ele acerta, a gente acaba tendo a acurácia do nosso modelo. A gente vai utilizar então o Accuracy Score do Scikit-Learn para fazer a medição da acurácia do nosso modelo. Então a gente vai utilizar agora a regressão logística. Então o próprio Scikit-Learn nos dá essa lib desse modelo. Aqui então a gente vai descobrir a acurácia do nosso modelo. Então a gente teve uma acurácia de 0,87.
é uma acurácia aceitável e buscando melhorar um pouco esse valor de acurácia, a gente vai utilizar o Grid Search, que ele automatiza o processo de ajuste dos parâmetros. Então ele faz isso de forma automatizada para a gente e isso pode nos resultar uma acurácia melhor. Então vamos fazer o teste aqui. Acabei esquecendo de importar. Antes a gente tem que importar o modelo do Grid Search. E aí a gente vai utilizar o Grid Search com o Count Vectorizer. Agora que finalizou a execução, vamos dar uma olhada em como ficou a acurácia do nosso modelo.
Então, aqui a gente viu que a gente saiu de 0876 para 0886. E aí, dentro do meu artigo, eu trago outras opções também que a gente conseguiu, inclusive, chegar num valor de acurácia melhor. Então, a ideia aqui foi tentar trazer em um vídeo um pouco mais rápido do que seria executando todos os outros pontos que tem lá no artigo e que pudesse servir até mesmo como uma base para vocês, a partir daqui, progredirem nos seus estudos, procurando melhores formas de pré-processamento, melhores formas de processamento, outros tipos de classificação. No meu artigo já tem outras opções também que vocês podem utilizar. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição. Lá vai ter, além desse artigo, outros artigos também do tema. Se vocês gostarem de algum outro tema que tem lá, deixem nos comentários, eu faço um vídeo sobre eles explicando. Se tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, ou se de repente você acha que ele poderia ser diferente, ou se você gostou, deixa nos comentários para eu saber, para que nos próximos a gente possa estar cada vez melhorando. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Tchau, obrigado!